Olá, pessoal! No nosso quarto vídeo da série, iremos aprofundar como é realizado o nivelamento geométrico em campo, compreendendo nomenclaturas e conceitos fundamentais para a realização da principal atividade da altimetria na prática. Inicialmente, precisamos compreender que o nivelamento geométrico é dividido em dois métodos semelhantes: o nivelamento geométrico simples e o nivelamento geométrico composto. A diferença entre um e outro é a quantidade de estações que nós realizamos. O nivelamento geométrico simples é realizado posicionando o nível uma única vez para podermos nivelar a área de interesse fazendo as leituras na mira. Já no nivelamento geométrico composto, é preciso nivelar e instalar o equipamento várias vezes consecutivas, seja por motivos de obstáculos, desníveis ou distâncias entre os pontos a serem nivelados. Nessa imagem, conseguimos ver que o nível foi estacionado em um lugar, que pode ser basicamente qualquer lugar em que seja possível ver os pontos a serem nivelados, enquanto a mira fica posicionada verticalmente em cima do ponto que se deseja descobrir a sua cota ou altura. Nesse caso, a leitura é realizada primeiro nesse ponto Rn e depois foram nivelados outros pontos até chegar no outro Rn final. O próximo passo para que a gente compreenda melhor o processo de realização do nivelamento geométrico é entender as nomenclaturas das leituras que são feitas. Assim como na planimetria, também são realizadas leituras de ré e leituras de vante, porém, diferentemente das leituras na planimetria que são ângulos, na altimetria, essas leituras são distâncias. Tanto a leitura de ré quanto a de vante são feitas na mira com o auxílio de um nível, sendo que a diferença entre elas é que a leitura de ré é feita em um ponto que já é conhecida a altitude ortométrica, ou que já foi arbitrada uma cota, enquanto a leitura de vante é realizada em um ponto em que se deseja determinar a altitude ortométrica ou cota, ou seja, que esses valores não são anteriormente conhecidos. Nessa imagem, temos que essa é a superfície de referência. Então, as cotas ou altitudes ortométricas são as distâncias verticais deste plano até os pontos do terreno. Supondo que a altitude do ponto A já seja conhecida, primeiro realizamos uma leitura de ré nesse ponto para em seguida movermos a mira de lugar. E com o nível na mesma estação, é feita agora uma leitura de vante nesse ponto B, onde ainda não é conhecida sua altitude. Sabendo agora a diferença entre uma leitura de ré e vante, vamos aprofundar o principal propósito de um nivelamento: descobrir cotas desconhecidas de pontos. Observando a imagem, conseguimos notar que a cota do ponto A, que já é anteriormente conhecida, somada com a leitura de ré realizada nesse ponto, equivale a essa outra altura. Essa altura é chamada de altura do instrumento e ela representa a distância vertical que separa o eixo nivelado do nível até a superfície de referência. Sabendo a altura do instrumento, conseguimos calcular as cotas de outros pontos por meio de subtrações com as vantes realizadas. Analisando a imagem, conseguimos observar que ao subtrair a altura do instrumento 1, com a leitura de vante no ponto B, sobra exatamente a cota de B, que é o valor que buscamos saber. Temos então duas fórmulas essenciais para realizar o nivelamento geométrico. A altura do instrumento é igual cota mais a ré e cota desconhecida é a altura do instrumento menos a vante. Buscando agora nivelar o ponto C, reposicionamos a mira e com o nível estacionado no mesmo local, é realizada uma vante nesse ponto. Possuindo a altura do instrumento 1 e a vante em C, fazemos a subtração delas e obtemos agora a cota do ponto C. A cota de D continua sendo calculada da mesma forma, já que ainda é possível observar a mira colocada sobre o ponto na mesma estação. Agora,
ao trocar a mira do ponto D para o ponto E. Notem que no local em que o nível está estacionado, não é possível fazer leituras na mira devido ao desnível ser muito acentuado. Ou seja, é preciso mudar o nível de lugar. Ele pode ser reposicionado em qualquer lugar que você consiga visualizar o último ponto que foi nivelado, o ponto D, e o próximo ponto que se deseja descobrir a cota, o ponto E. Após o reposicionamento, o ponto D, que agora já possui cota conhecida, agora recebe uma visada de ré, para que seja possível calcular a nova altura do instrumento na estação 2. A partir dessa nova altura de instrumento 2, é possível continuar calculando outras cotas de pontos por meio da subtração à altura do instrumento menos vante. Por fim, são feitas leituras de vante nos outros pontos em que se deseja saber as cotas, os pontos E, F e G, da mesma forma que foram calculadas as cotas desconhecidas nos pontos passados. Por meio desse processo, conseguimos fazer o nivelamento geométrico em campo, descobrindo altitudes ou cotas desconhecidas. Então, pessoal, compreendendo agora como se realiza o nivelamento geométrico, na próxima videoaula, iremos mostrar de forma sintética como fazer os cálculos da caderneta de campo altimétrica. Até a próxima, gente, e bons estudos!